Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje a gente vai mergulhar fundo no caderno de treinamento ESPA ADM 30, focado em Técnica Legislativa 3. O nosso tema é um pilar do direito, né? Alteração, revogação, consolidação e codificação de normas. Tudo isso pela Lei Complementar 95 de 98. E a missão aqui não é só revisar, é mapear o campo minado que a banca FGV costuma preparar para o pessoal no concurso da Alero. Exatamente. E o ponto de partida que o professor Lessa propõe é fundamental. Entender que a técnica legislativa não é só um monte de regra solta, arbitrária. É a gramática da lei, sabe? Cada regrinha existe para garantir clareza, estabilidade e, principalmente, segurança jurídica. A FGV não testa só se a pessoa decorou o artigo. Ela quer saber se a lógica por trás foi compreendida. É isso que separa quem passa de quem fica. Ótimo. Então vamos começar a destrinchar essa gramática. O caderno do professor Lessa usa uma analogia que eu achei fantástica, a cirurgia legislativa. Uma lei nasce, mas ela não é imutável. Com o tempo precisa de ajustes, né? De pequenas operações para se manter funcional. Mas como em toda cirurgia, tem um protocolo rígido para não causar mais dano do que benefício. Qual seria, então, o primeiro princípio desse protocolo? O primeiro e, olha, talvez o mais fundamental, é o que o material chama de regra de ouro da numeração. E é muito simples. É totalmente proibido renumerar artigos de uma lei. Pensa no número do artigo como se fosse o CPF dele. É a identidade única dele ali no ordenamento jurídico. Se você muda esse número, você cria o caos. Caos parece uma palavra forte, mas por que seria tão problemático assim? Não ficaria mais organizado, por exemplo, revogar o artigo 10 e simplesmente chamar o antigo artigo 11 de 10 para manter a sequência certinha? Pois é, aí é que mora o perigo da organização que é só aparente. O fascinante aqui é o porquê dessa regra. Imagina o efeito dominó. Se o antigo artigo 11 vira um novo 10, toda e qualquer outra lei, contrato, sentença judicial que citava o conteúdo original do artigo 10, agora aponta para um dispositivo completamente diferente. É como mudar o endereço de uma casa e não avisar o correio. A correspondência jurídica não chega mais no lugar certo, entendeu? Por isso que um artigo revogado, tipo o artigo 5º, ele fica lá, com a anotação do lado. Art. 5º revogado. Ele vira uma espécie de memorial, uma cicatriz que conta a história daquela lei. Entendi. A numeração é um ponto fixo no tempo e no espaço jurídico. Faz todo sentido. Mas essa rigidez cria outra questão. Se não podemos renumerar, como a gente faz para inserir um dispositivo novo no meio da lei? Digamos uma regra nova que precisa ficar por uma questão de lógica entre o artigo 15 e o 16. Essa é a consequência lógica. E a Lei Complementar 95 tem uma solução bem elegante para isso. Você não mexe nos números que já existem. Ao invés disso, você adiciona um artigo novo, usando o número do anterior, um hífen e uma letra maiúscula. Então, para inserir algo entre o 15 e o 16, você cria o art. 15A. Se precisar de mais um, art. 15b, e assim por diante. É uma solução que preserva a identidade dos artigos originais, sabe? E permite que a lei cresça de forma ordenada. Ah, agora já consigo ver a questão da prova se formando na minha frente. A banca deve adorar brincar com esse formato, né? Com certeza. Isso é o tipo de detalhe que decide uma questão. A FGV vai apresentar alternativas como art. 15.1, art. 15, parágrafo 1º-A, ou o clássico art. 15 bis. Todas parecem plausíveis, mas estão erradas. A forma correta, segundo a lei, é hífen seguido de letra maiúscula. É um detalhe de pura memorização, mas que a banca usa como filtro. É batata. Certo. Falamos de como inserir e como aposentar um artigo. Mas e quando a gente quer só mudar o que ele diz? Uma atualização no texto. Como isso é sinalizado? Nesse caso, o CPF do artigo, o número, se mantém. O que muda é o conteúdo. Para indicar essa mudança, a prática é adicionar no final do artigo a sigla NR, de nova redação, ou a informação explícita. Redação dada pela lei número X de tal data.
Isso cria um histórico claro, permite que qualquer pessoa rastreie como e quando aquele dispositivo legal evoluiu. Isso me leva a outro ponto que o caderno destaca, sobre a revogação. Muitas vezes a gente vê no final de uma lei a frase: revogam-se as disposições em contrário. Isso parece uma forma eficiente de limpar o terreno, não parece? Parece, mas é exatamente o oposto do que a boa técnica legislativa prega. E essa é uma das armadilhas mais clássicas da FGV. A Lei Complementar 95 considera essa cláusula genérica uma má prática. Por quê? Porque ela gera incerteza. Quem lê a lei nova não sabe exatamente quais partes de quais leis antigas foram afetadas. A revogação, para ser segura, para ser clara, precisa ser expressa. A lei nova tem que listar, como se fosse um inventário, quais leis, artigos, incisos estão sendo retirados do ordenamento. A clareza é o princípio máximo. Entendi. Então, se a alteração de um artigo é como uma microcirurgia bem precisa e localizada, o que acontece quando o problema é maior? Quando a gente tem dezenas de leis sobre o mesmo assunto, espalhadas às vezes até conflitantes, acumuladas ao longo de décadas. Imagino que a solução precise ser mais drástica. Exatamente. Aí a gente sai da sala de cirurgia e vai para a reorganização da biblioteca. O professor Lessa usa o termo faxina no ordenamento jurídico, que eu acho perfeito. O nome técnico para isso é consolidação de leis. É o ato de pegar todas essas normas espalhadas sobre um mesmo tema, digamos, todas as leis sobre licenciamento ambiental de um estado, e reuni-las num único diploma legal, coeso e organizado. Ok, uma faxina parece útil. Mas o que exatamente o legislador pode fazer durante essa faxina? Ele pode aproveitar para corrigir uma regra que estava ruim ou criar uma nova que estava faltando? E essa pergunta vale ouro na prova. A resposta é um retumbante não. O ponto-chave da consolidação e a principal diferença para a codificação é que ela tem poder de inovação zero. Zero. O legislador não pode alterar o mérito, a substância, o conteúdo do direito. Ele não pode criar uma nova obrigação, um novo tributo, nem extinguir um direito. O trabalho de integração, de organização, não de criação. A FGV vai montar um cenário onde uma lei de consolidação criou uma nova taxa e vai perguntar se isso é válido. A resposta é impossível. Se inovou no mérito, não é consolidação. Mas se não pode inovar, qual o valor prático desse trabalho todo? Parece só um grande copia e cola. Exatamente. O valor é imenso. Pensa na clareza e na economia de tempo para advogados, juízes, para o cidadão. Durante a consolidação, o legislador pode, por exemplo, declarar formalmente revogadas leis que já não produziam efeito. Pode fundir dois artigos de leis diferentes que diziam a mesmíssima coisa. Pode modernizar a linguagem, trocar um outro sim por um além disso, desde que, claro, não altere o sentido. É um trabalho de clareza, de sistematização, que combate a complexidade do nosso sistema legal. Ah, agora a distinção começa a ficar mais clara. E é aqui que entra o outro conceito, o código. Se a consolidação organiza a biblioteca que já existe, o que é um código? Um código é construir uma biblioteca nova do zero e demolir a antiga. O exemplo clássico é o nosso Código Civil de 2002. Ele não só organizou as leis civis que existiam, ele estabeleceu uma nova lógica, novos princípios como a boa-fé objetiva, função social do contrato. Ele revogou completamente o sistema anterior, que era de 1916, e inovou profundamente. Então a diferença é brutal. Consolidação organiza o que já existe, código cria um sistema novo. Essa distinção é matéria certa de prova. Perfeito. A arquitetura geral está clara. Mas eu sei que a FGV adora os detalhes, aquelas situações de exceção que testam o conhecimento a fundo. O caderno do professor Lessa aborda alguns desses cenários práticos, certo? Sim, e são pontos decisivos. Um deles é a correção de uma lei recém-publicada. Imagina o seguinte: a Assembleia aprova uma lei, o governador sanciona e ela é publicada no Diário Oficial. Mas 2 dias depois, percebem um erro grave de digitação. A lei tem um prazo de 45 dias para entrar em vigor, a famosa vacatio legis. O que acontece se a correção for publicada dentro desse prazo? Intuitivamente, eu diria que o prazo de 45 dias começa a contar de novo a partir da data da correção,
para todo mundo ter tempo de se adaptar à versão final. Sua intuição está quase perfeita, mas é nesse quase que a FGV explora. A regra é mais sutil. O prazo para a entrada em vigor recomeça a contar do zero, sim, mas, e este é o detalhe que vale o ponto, apenas para a parte que foi corrigida. Os artigos que já estavam corretos desde a primeira publicação continuam com o prazo original deles. É uma regra de eficiência, de razoabilidade, para não atrasar a vigência da lei inteira por causa de um pequeno ajuste. Isso é fascinante porque parece uma solução super pragmática, mas não poderia gerar uma confusão enorme com partes diferentes da mesma lei entrando em vigor em dias diferentes? Poderia, e é por isso que a técnica legislativa exige muito cuidado. Na prática, se a alteração for muito grande e impactar o entendimento de outras partes, o ideal é republicar a lei por inteiro e reiniciar o prazo para tudo. Mas para a prova, a regra a ser lembrada é essa. A contagem recomeça só para o trecho alterado. É um teste de atenção ao detalhe. Entendido. Outro conceito que sempre gera dúvida é a tal da repristinação. O caderno simplifica bem. O cenário clássico é: a Lei A foi revogada pela Lei B. Anos depois, uma nova Lei C chega e revoga a Lei B. A pergunta que a banca faz é: a Lei A, a Lei Avó, ela volta a valer automaticamente? E a resposta no direito brasileiro é não. A repristinação não é automática. A Lei Avó só ressuscita se a Lei Neta, a Lei C, disser isso de forma expressa, com todas as letras. Além de introdução às normas do direito brasileiro, é bem clara quanto a isso. É a regra geral. Espere, mas isso me parece contraditório. Lembro de ter estudado situações em que a lei antiga volta a valer. O que torna o controle de constitucionalidade pelo STF tão diferente de uma revogação comum feita pelo Legislativo? A consequência prática parece a mesma. Ótima pergunta. Essa confusão que a banca explora para criar uma questão difícil. A diferença está na natureza do ato que matou a Lei B. Na repristinação legislativa, a Lei C é um ato político, válido, que simplesmente revoga a Lei B. Nesse caso, a Lei A não volta, a menos que a Lei C mande. Ponto. Já no controle de constitucionalidade, o STF não está fazendo um ato político, ele está fazendo uma análise técnica e declarando que a Lei B, a lei revogadora, nasceu com vício fatal. Ela é inconstitucional. Portanto, ela é nula desde o seu nascimento. Se o ato de revogar foi nulo, é como se ele nunca tivesse existido. Nesse caso, a Lei A volta a valer, não por repristinação, mas como consequência da anulação da sua revogação. É o que a doutrina chama de efeito repristinatório, que é diferente da repristinação. Então o ponto crucial é se a revogação foi um ato legal, válido, ou um ato nulo desde o início. É isso que define se a lei anterior pode ou não ressuscitar. A distinção é sutil, mas é fundamental. Exatamente. Uma é uma revogação válida, a outra é uma revogação inválida. Entender essa diferença é o que garante o ponto numa questão mais avançada sobre o tema. Ok, foi muita informação crucial. Se a gente tivesse que consolidar tudo isso, seguindo a própria técnica que a gente discutiu e criar um resumo de ouro para memorização, um fichamento estratégico com os pontos de sobrevivência para a prova da FGV, como seria? Vamos lá. Em formato de checklist estratégico. Primeiro ponto. A numeração dos artigos é sagrada, nunca se renumera para não quebrar a rastreabilidade de todo o sistema. O artigo revogado vira um fantasma numerado, um memorial. Segundo, para inserir um artigo novo no meio da lei, a fórmula é número, hífen e letra maiúscula. Por exemplo, artigo 5º-A. Todas as outras variações, como o artigo 5.1 ou o artigo 5 bis, são distratores clássicos da banca. Terceiro, a revogação precisa ser expressa. A lei nova deve listar exatamente quais dispositivos está tirando de circulação. Aquela cláusula genérica, revogam-se as disposições em contrário, é considerada má técnica, gera insegurança. Quarto, a grande distinção conceitual. Consolidação organiza, arruma a casa, mas com poder de inovação, zero.
Já um código cria um sistema jurídico novo, inova e substitui o anterior por completo. Quinto, um detalhe de prazo que vale ouro. Se uma lei é corrigida durante a vacatio legis, o prazo para entrar em vigor recomeça a contar do zero, mas somente para a parte que foi efetivamente corrigida. E sexto, para fechar, a repricinação, ou seja, a ressurreição de uma lei já revogada, não é automática no Brasil. Ela depende de uma previsão expressa na nova lei revogadora. A exceção, claro, é o efeito do controle de constitucionalidade. Dominando esses 6 pontos, a chance de ser surpreendido pela FGV em questões sobre a estrutura da Lei Complementar 95 diminui, e muito. Eles são o núcleo do que é mais cobrado e onde o pessoal mais erra. No fim das contas, o que isso tudo significa para o futuro analista legislativo? Para fechar, o professor Lessa deixou uma reflexão muito poderosa no material. A técnica legislativa é a ferramenta que transforma a vontade política em norma justa e aplicável. Saber alterar, consolidar e redigir leis com precisão é garantir que o Estado democrático de direito funcione sem ruídos. Como analista, você é o guardião da forma que preserva o conteúdo da justiça. Um fim em si mesma, ela serve um propósito maior, que é a clareza para o cidadão, a previsibilidade para o sistema e, em última instância, a própria justiça. Uma lei mal escrita é a semente da injustiça. E ele encerra o caderno com uma citação de 2 Timóteo 3,16, que, dentro desse contexto, de busca pela norma correta, ganha um novo significado. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Isso nos deixa com uma última provocação, um pensamento para levar adiante. Ao dominar todas essas regras que visam a clareza e a estabilidade do sistema, qual é o papel do analista legislativo para garantir que a lei, além de tecnicamente perfeita, seja também compreensível e acessível para quem ela realmente se destina, que é o cidadão comum, muitas vezes sem formação jurídica? Uma excelente questão para se ter em mente, especialmente no exercício da função. Esta análise foi inteiramente baseada no caderno de treinamento ESP-EANDM 30 do projeto Alero Turbo, de autoria do professor doutor Marcelo Lessa.